Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abrindo Parênteses. Meu nome é Clarissa e aqui eu compartilho as minhas experiências morando e trabalhando na Alemanha. No vídeo de hoje eu vou passar algumas informações e dar dicas para você que, assim como eu, tem esperança de conseguir ir viajar para o Brasil ainda em 2020 e passar o final de ano com a sua família. Bom, primeiramente eu acho importante falar um pouco sobre a decisão de viajar no meio de uma pandemia, né? O que aconteceu no meu caso, no caso do meu marido, é que nós compramos uma passagem para viajar no início desse ano. Já faz quase 2 anos que eu não vejo a minha família e eu tava super decidida a passar o Natal e o Ano Novo com eles no Brasil esse ano. Então eu economizei o dinheiro no ano passado e aí em janeiro desse ano nós compramos as 2 passagens para viajar em dezembro. Só que logo depois, né, veio a pandemia e a situação foi ficando cada vez mais complicada e nós fomos vendo aí o desenrolar dessa história ao longo do ano inteiro. O nosso primeiro intuito foi cancelar a viagem. Nós entramos em contato com a empresa que nos vendeu a passagem e aí já aconteceu o primeiro erro de toda essa situação. Claro que na época nós não tínhamos como saber que ia acontecer uma pandemia mundial, mas nós acabamos comprando a passagem com um site agregador ou com um site terceiro, né, que faz a venda de pacotes de viagem e não diretamente com a companhia aérea. Então o que aconteceu é que quando nós tentamos cancelar a viagem, a empresa não foi muito disposta, digamos assim, e não ofereceu opções de reembolso. Na verdade, a gente ia ter que pagar uma taxa para cancelar a viagem e eles se comprometiam a devolver uma parte do dinheiro em um período de até 24 meses. Ou seja, não era uma opção muito boa, né? E aí, frente a essa situação, nós tentamos remarcar a viagem, ou pelo menos tentar deixar a data da passagem em aberto, e a empresa também disse que isso não era possível, porque dependia da companhia aérea, né? Deu uma série de desculpas, assim, né? Sem contar que todo esse processo aí de tentar remarcar e tentar encontrar uma solução era feito ou por telefone ou por e-mail, e daí sempre demorava, às vezes eles demoravam quase 4 semanas para responder os e-mails. Então foi um processo super estressante, sabe? Como o valor das passagens era muito alto, a gente resolveu conversar com alguns profissionais da saúde, né? Nós temos amigos que trabalham com isso, para tentar ver qual era a opinião dessas pessoas e tentar montar um plano, digamos assim, de viagem que fosse o mais seguro possível. E aí era isso que eu queria contar aqui um pouco, como que foi esse processo e quais foram as decisões que a gente tomou, alguns cuidados que nós optamos por ter para tornar essa viagem aí o mais viável e o mais segura possível. Então, uma das medidas que a gente optou por fazer é quarentena, tanto antes de sair da Alemanha quanto na chegada para o Brasil. Então, aqui na Alemanha, isso é relativamente simples, porque a gente já quase não está saindo de casa de qualquer forma, e como nós dois temos a opção de trabalhar de casa, está sendo muito simples, assim, sabe? A gente não precisa sair para ir no supermercado, por exemplo, porque as compras a gente consegue fazer pela internet, é tudo entregue aqui em casa. Então, não existe nenhuma necessidade iminente para ficar circulando por aí. Dessa forma, o isolamento aqui na Alemanha é relativamente simples. A questão da quarentena no Brasil foi uma decisão bem difícil que a gente teve que tomar, porque, como eu mencionei, já faz muito tempo que eu não vejo a minha família, e o fato de estar lá tão próximo, mas mesmo assim optar por se manter distante dessas pessoas foi uma coisa muito difícil, mas que a gente sentiu que era necessário para manter todas essas pessoas em segurança, né? Querendo ou não, meus pais, por exemplo, fazem parte do grupo de risco e se tem uma coisa que eu não quero é expor essas pessoas a nenhum tipo de perigo. Então nós nos apoiamos no fato de que quase não tiramos férias esse ano, né? A gente viajou na metade do ano durante uma semana. Eu tirei 5 dias de férias só e além disso eu tinha algumas horas extras também para tirar. Então por conta disso acaba que no final do ano nós ainda temos um saldo muito grande de férias, o que permite que a gente faça não só esse período de isolamento, mas que ainda consiga ter um tempo bom para aproveitar depois, porque como é uma viagem muito longa, né, e a viagem em si já demora quase 24 horas na ida e na volta, é sempre válido ter um tempo considerável para que a viagem realmente vale a pena. Esse foi o primeiro ponto.
O segundo ponto, que foi uma recomendação que esses profissionais da área da saúde fizeram pra gente, é a questão da máscara. Eles recomendaram que a gente não usasse essas máscaras de pano, né, ou máscaras de tecido, que são as mais comuns. Eles recomendaram que, ao invés disso, nós comprássemos e usássemos as máscaras FFP2, que são mais apropriadas para esse tipo de situação, com a recomendação também de que nós fizéssemos a troca dessas máscaras a cada entre 4 a 8 horas. Então você fica usando a máscara aí por um período máximo de 8 horas e aí faz a troca, descarta a que você estava usando e pega uma nova. Então a gente já teve que fazer aí também um pequeno estoque dessas máscaras, porque vamos precisar no avião, vamos precisar, né, no aeroporto, tanto na ida quanto na volta. Além disso, a gente optou por ir de carro, tanto da nossa casa até o aeroporto, quanto no Brasil também. A gente vai pegar um carro no aeroporto e vai até o lugar onde ficaremos em isolamento, para só depois visitarmos os nossos familiares. Porque isso a gente achou que ia minimizar, né, o contato com outras pessoas, por exemplo, no metrô, no transporte público e tal. E aí, por conta disso, optamos por fazer esses trechos, né, esses trajetos de carro. Eu tô um pouco séria hoje, né? Precisa sorrir mais. Mas é que é um assunto difícil, realmente, então... E eu tô super nervosa, na verdade, pra essa viagem. Então, mas enfim, é isso, né? Faz parte, temos que falar sobre assuntos difíceis também. Bom, uma outra coisa que eu acho super importante de falar é a respeito do seguro de viagem. O que acontece? Aqui na Alemanha, o sistema de saúde ele não é público, né? Todas as pessoas que moram na Alemanha precisam contratar um seguro de saúde, né? Uma assistência médica para fazer a cobertura desse tipo de serviço. Via de regra, o seguro de saúde que você tem na Alemanha não cobre viagens. Alguns seguros ou algumas empresas fazem a cobertura tanto na Alemanha quanto em outros países da União Europeia, mas não são todas, então depende muito aí do seguro que você tem. Mas de forma geral, nenhuma dessas seguradoras dá cobertura para viagens fora da União Europeia, né? Então, por exemplo, para todas as outras viagens que você vai fazer, geralmente é necessário contratar um seguro de saúde específico para viagens ou um seguro de viagens. O que acontece? Nós temos um seguro de viagem que até então era muito bom, que nós usávamos sempre que viajávamos, é uma apólice anual que você contrata e a gente achava uma opção muito legal, porque além da cobertura médica em caso de viagem, né? Então, se você ficar doente, se você se sentir mal, se acontecer algum tipo de acidente e você precisar da entrada no hospital, alguma coisa nesse sentido, é uma apólice que dá cobertura. Mas além disso, também tinha algumas outras coisas muito legais. Por exemplo, eles cobriam também perda e extravio de mala, perda e roubo de equipamentos eletrônicos, então celular, smartwatch, laptop, né? Geralmente a gente viaja com esse tipo de pertence, então era uma apólice que dava cobertura para esse tipo de coisa também. Atraso e cancelamento de voo, tudo isso estava coberto. Qual que é o problema desse tipo de apólice no caso de uma pandemia? Existe uma situação aqui na Alemanha, né, e na maioria dos países da União Europeia, que é o Travel Ban. O que significa isso, né? Ou o alerta de viagem. É uma lista emitida oficialmente pelos órgãos do governo, né, com países ou áreas que são consideradas áreas de alto risco, ou seja, lugares para onde as autoridades não recomendam que você viaje. O Brasil está nessa lista, assim como vários outros lugares, né, do mundo estão nessa lista. E a grande questão é que uma vez que uma região, uma vez que o país esteja nessa lista de recomendação de lugares não seguros para viajar, a seguradora não é obrigada a honrar sua apólice. Por quê? Eles entendem que, principalmente nessa questão da saúde, né? Eles entendem que existe uma restrição para aquele tipo de lugar, que você está optando por ignorar aquela restrição e está se colocando em risco por conta própria. Então, por conta disso, a seguradora entende que não é obrigada a dar cobertura. Como o nosso seguro de saúde para viagem está na mesma apólice que todas essas outras coisas, o Travel Ban permite que a apólice inteira seja invalidada, permite que a seguradora não seja obrigada a dar cobertura da apólice inteira. Claro, existem algumas letras miúdas lá no contrato e existem algumas questões que você pode contestar, mas a grande questão é que numa situação de emergência, né, você não quer correr o risco de se colocar numa situação de emergência e aí ainda por cima ter que lidar com todas essas questões legais. Então, por conta disso, quando nós descobrimos dessa questão da possibilidade, né, de que a nossa apólice
apólice poderia ser invalidada, a gente entrou em contato com outra seguradora e contratou 2 seguros à parte. Nós entramos em contato com a empresa que faz o nosso seguro de saúde aqui na Alemanha mesmo, que é a TK, e explicamos a situação e descobrimos que eles têm uma parceria com uma outra empresa que chama Envisa e que é uma das empresas que está dando suporte aí para brasileiros que estão viajando para o Brasil nessa época de pandemia. Então é uma apólice, um seguro à parte que você compra além do seu seguro de saúde normal que você tem aqui na Alemanha, e aí esse extra permite que você tenha a cobertura viajando para o Brasil, por exemplo. E aí a gente contratou um seguro à parte para cobrir essas outras coisas materiais, né? Então, por exemplo, extravio e perda de mala, cancelamento de voo, esse tipo de coisa. Então é super importante que você entre em contato com a empresa que faz o seu seguro de viagem e pergunte, né, se no caso da pandemia eles estão dando suporte, se a apólice ainda é válida, mesmo em países que estão nessa lista aí de lugares considerados não seguros para viagem, porque, como eu mencionei, não é o tipo de coisa que a gente quer descobrir na hora do aperto, não é mesmo? Outra coisa que a gente tentou se informar muito foi a questão da obrigatoriedade dos testes. No momento, e a gente sabe que essa situação aí do coronavírus muda toda semana, volta e meia aparece uma regulamentação nova, uma recomendação nova, então é super importante sempre consultar sites oficiais e tentar se manter o mais a par, né, das informações mais recentes possível. Mas atualmente a informação que nós temos é que na saída da Alemanha não é obrigatório fazer o teste no aeroporto. Então você pode fazer se você quiser, mas é necessário pagar. Ou pelo menos aqui no estado onde a gente está, essa aqui é a condição atual. No retorno, ou seja, quando a gente estiver voltando do Brasil, como o Brasil é considerado uma área de risco, nós vamos ser obrigados a fazer o teste na chegada. E aí ainda não tem como saber se na volta o teste vai ser gratuito ou se a gente vai ter que pagar. Eu sei que a maioria dos testes que estão sendo feitos aqui em NEAV, tanto nos postos de teste quanto no aeroporto, eles custam a partir de 59 euros, mas, como eu mencionei, é uma situação muito dinâmica, né? Então isso pode mudar, tanto a questão de quem que vai ser obrigado a fazer o teste ou não, quanto essa questão dos valores, se vai ser necessário pagar ou se isso vai ser coberto, são coisas que eu acho que agora meio que não vai ter como saber, sabe? Eu acredito que a regulamentação de agora não vai ser válida mais em janeiro, porque, enfim, estamos vendo aí o aumento de casos na Alemanha e toda essa situação. Por conta disso, acredito que isso vai mudar. Além disso, a informação que se tem no momento é que na volta do Brasil você precisa preencher um formulário online notificando a sua intenção de entrar na Alemanha. Aí, como eu mencionei, na volta provavelmente vai ser necessário fazer o teste. E aí, além disso, as autoridades pedem que você fique em isolamento por um período de 10 dias ou até que saia o resultado do exame, né? E você tem aí um resultado negativo. E aí, por último, eu queria falar um pouco sobre documentos que eu acho importantes que você leve caso esteja indo viajar para fora da Europa, porque eles serão essenciais na hora que você quiser voltar para a Alemanha. O primeiro desses documentos é o famoso Anmeldung, que é um registro de residência super conhecido aqui. Então, todo mundo que mora na Alemanha precisa ter esse registro no Bürgeramt, e sempre que você muda de endereço, você precisa atualizar o seu registro lá nesse órgão. Para fazer o Anmeldung, você precisa apresentar uma série de outros documentos, inclusive visto ou algum outro documento que justifique por que você pode residir aqui na Alemanha. Esse Anmeldung, ele é super importante para uma série de outras coisas, né, outros procedimentos aqui. Você não consegue fazer basicamente nada na Alemanha sem esse documento. Então, não consegue alugar apartamento, não consegue abrir conta em banco, não consegue fazer nada, porque é um dos atestados mais importantes de que você é um residente aqui da Alemanha. E na volta da sua viagem, isso vai ser muito importante, porque a maioria das restrições que existem são restrições para turismo. Então, como você é um morador daquele país, é um residente naquele país, via de regra, o seu regresso para casa não pode ser negado pelas autoridades. Então, é muito importante que você tenha algum documento consigo que comprove esse status de residente, para que você não tenha nenhum problema, tanto na hora de embarcar, quanto na hora de chegar aqui na imigração, quando estiver voltando para a Alemanha. Um outro documento que é super importante é um visto.
né? Caso você não tenha passaporte europeu, mas se você tá aqui com visto de trabalho, visto de reunião familiar ou qualquer um outro visto, é muito importante que você leve esse documento, além do Anmeldung, de novo, para justificar da mesma forma que você tá voltando para o seu lugar de residência e que você tem uma permissão para estar aqui legalmente. E aí a terceira coisa que eu acho importante levar também, mas é muito mais porque eu sou uma pessoa extremamente cautelosa, é o contrato de trabalho, caso você esteja trabalhando, porque é mais um comprovante ou é mais um atestado do seu vínculo com a Alemanha, né? Então, para comprovar de novo que você precisa estar aqui para trabalhar, que você tem seus compromissos aqui, que você não está vindo para cá a turismo, você está retornando para o seu local de residência, para o local onde você tem um vínculo de trabalho e todas essas outras coisas. Mas a questão do trabalho, caso você não trabalhe, não é essencial, é mais um complemento, digamos assim, porque eu sou da filosofia de que vale mais a pena pecar pelo excesso do que pela falta de coisas, não é mesmo? Bom, essas eram algumas recomendações que eu queria compartilhar com vocês, caso estejam se preparando para viajar também agora no final do ano. A gente embarca no final de semana já, então esse vídeo sai na quinta-feira e logo mais estaremos viajando. Por isso, se você quiser informações muito atualizadas, não deixe de me seguir lá no Instagram, porque eu vou compartilhando tudo nos stories. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.